gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você é novo já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Começamos mais um vídeo aqui de rotina pra vocês, hoje é domingo, tem alguns bolinhos pra entregar e eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês. Tem um bolinho de andar também do aniversário da minha mãe, então eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, tá bom? Então é isso, vamos lá pra rotina que eu já tô um pouquinho atrasada aí, mas dá certo aí no final. Ó, gente, aqui eu já coloquei o chantilly pra gelar um pouquinho. É sempre legal você colocar ele no freezer pelo menos uns 30 minutinhos. Por mais que ele estivesse na geladeira, só pra ele ficar ainda mais gelado, tá? Então eu coloquei aqui, vou usar o Chantilly Mix Amélia Supreme. Coloquei ele um pouquinho no micro-ondas, ó. No freezer pra ele ficar ainda mais geladinho e ficar ainda mais firme. Aqui o meu, ultimamente, eu tô batendo ele com leite ninho, né? Então, eu coloco o leite ninho aqui, dou uma dissolvida com o próprio batedor e levo pra bater. Começa em velocidade baixa, primeiro, né? Na verdade, média. E quando o chantilly dá uma encorpada, eu aumento pra velocidade alta. Bom, gente, então enquanto o meu chantilly tava ali batendo, vamos começar a fazer a pré-camada aí do nosso bolinho. Eu geralmente sempre tenho um pouquinho de chantilly branco batido na minha geladeira. E isso é muito bom porque eu aproveito esse processo aí do chantilly estar batendo pra poder já ir fazendo a pré-camada, já vai adiantando ali meu trabalho, né? Eu sempre dou uma trabalhadinha no chantilly antes de fazer a pré-camada. Eu não hidrato, tá, gente? Eu só realmente trabalho com ele ali pra ficar mais maleável. Porém, o chantilly pra gente fazer a pré-camada não precisa estar hidratado, tá bom? Só realmente ali pra facilitar o nosso processo. Esse bolinho, gente, a barriguinha dele, né, do topo, tá na parte de baixo. Mas fiquem tranquilos que ele não vai andar do meu kickboard, tá? Justamente porque ele tá bem presinho ali com glucose. Então, o bolo, ele não anda. Ele vai ficar bem firme e não vai ter perigo aí de acontecer acidentes do bolo andar, dele se locomover, né? Obviamente, enfim. Chantilly já batido, eu já venho aí aproveitando e fazendo a minha pré-camada, que já tava ali no esquema, né? Então, aliso na parte de cima e venho alisando na lateral. Na pré-camada a gente não tem muito segredo, não tem muita técnica, né? Digamos assim. É realmente você fazer uma pré-camada de chantilly e garantir que todo o seu bolo ali esteja bem envolvidinho, pra não sair as migalhas na sua decoração e também pra fixar bem o seu chantilly que você vai aplicar futuramente, né? Pra ele não descolar ali do seu bolo. Mas assim, em relação à pré-camada, é um processo super tranquilo de você fazer. Esse meu bolinho, gente, é um bolinho de 15 centímetros, tá? De 15 por 10. Ele pesa aí mais ou menos 1,5 kg. E esse recheio aí era um recheio de brigadeiro tradicional, tá? Apenas brigadeiro mesmo, não tinha nenhum adicional de fruta, nem chocolate, nem nada. Só brigadeiro com massinha de chocolate, que inclusive essa massa de chocolate é a chiffon do nosso curso. E eu sou apaixonada nela, eu sempre falo que eu gosto de comer essa massa pura com um copo de leite, porque ela é maravilhosa. E nesse bolo eu decidi utilizar o Soft Gel Salmão da Fab, porque eu quero, gente, um tonzinho de rosa nesse fundo ali, né, pra fazer o alisamento do bolo, um pouquinho mais clarinho. Eu não quero um tom de rosa muito forte, mas também não chega a ser um rosa bebê. Ele puxa ali um pouquinho pro nude. Então, por isso que eu misturei o rosa seco aí, que vocês estão vendo, junto com o salmão, porque aí eu consegui pegar o tom aí exatamente que eu queria, né, que é um tonzinho mais clarinho, e fica um tom bem mais suave quando a gente mistura o rosa com o salmão. O meu rosa seco tava fechado, então tive um errinho ali no meio do caminho. E bora hidratar, gente, nosso chantilly, então. Coloquei só um pouquinho de corante, igual vocês viram, porque eu quero um tom bem clarinho. E aí eu já venho colocando o leite condensado. E nesse processo, se eu sentir que tem necessidade de eu colocar mais corante, eu coloco. Eu prefiro colocar de pouco em pouco pra não passar do tom que eu preciso, do que colocar muito corante de uma vez e passar o tom e ficar muito escuro. Se eu não me engano, nesse processo eu acabei colocando um pouquinho mais. Vou lembrar na hora que aparecer no vídeo, gente. Porque eu não lembro se eu coloquei mais corante, mas acho que eu coloquei. Aí, ó, tá vendo? Falei pra vocês, coloquei sim. Um pouquinho mais de rosa seco e mais leite condensado aí pra gente continuar fazendo a nossa hidratação. E é isso que eu vou fazendo, tá? Quando é cor muito escura, aí sim é legal você colocar o corante todo de uma vez ali, sem a hidratação, né? Pra você não ter que ficar ali mexendo o seu chantilly e acabar amolecendo ele. Como o meu chantilly, ele tava bem poroso, bem firme, né? Eu ia, de certa forma, precisar hidratar. E eu ia colocando os corantes aos poucos, eu não tava colocando muito corante, né?
muito excesso de corante pra perder o ponto do meu chantilly, então eu vim tingindo de pouquinho em pouquinho pra não passar o tom que eu queria. E depois, né, que já pegamos ali o tom certinho, estamos aí agora fazendo a nossa aplicação. Passei o chantilly todo pra manga de confeitar e venho aplicando aí no meu bolinho. Ficou um rosinha bem bonitinho. Infelizmente a câmera mostra uma cor diferente pra vocês, né, gente? Porque tem a qualidade de iluminação e tudo mais, acaba distorcendo um pouquinho mesmo a cor verdadeira, né? Mas pessoalmente ele ficou um rosinha bem bonitinho. O chantilly aplicado no bolo a gente já pode vir aqui alisando, então aliso primeiro o topinho. Como vocês já sabem, né, gente, de costume, sempre nivelo o topo primeiro e depois já venho alisando a minha lateral. Vocês tinham me perguntado, se eu não me engano, no vídeo passado, ou retrasado, alguma coisa assim, de onde era essa minha espátula. E, gente, eu comprei ela lá em João Pessoa, no stand das meninas da Duas Vezes Doce, né, da Mércia e da Raquel. E aí eu comprei delas lá, eu achei lindo. Inclusive tomamos um café junto, eu e as meninas da Duas Vezes Doce, lá na confeitaria delas. Quando eu e a Bruna foi na confeitaria, elas estavam lá e a gente tomou café, foi bem legal. Gostei bastante de conhecer elas e aí eu adorei essa espátula porque tem bastante glitter, né? E é dourado, eu adoro dourado, então tive que comprar. E aí aqui, gente, eu vou seguindo o mesmo padrãozinho de alisamento que vocês já devem estar acostumados a ver aqui no canal, né? Arruma a quina, depois arruma a lateral, depois alisa em cima. Sempre faça esse processinho, porque conforme a gente vai passando a espátula na lateral, a quina vai subindo, né? E se você não quer uma quina muito alta, é legal você vir arrumando ela. Pra espátula de textura, eu tô usando essa daí, que a numeração dela, se eu não me engano, tá de ponta cabeça, não tô sabendo decifrar, mas eu acho que é 45 a numeração dela. Passei essa primeira espátula e eu não gostei da textura que ela tinha ficado. Então eu tirei, alisei novamente e passei essa outra espátula de textura, que é na numeração 26, tá? Eu comprei ela na Shopee e eu gostei mais, tá, gente? Então, tinha passado a outra, não curti, alisei, vim passando com essa e acabei definindo aí a textura da lateral do bolo, usando essa espátula de textura mesmo. E bora agora fazer o nosso cachepô duplo. Então eu usei primeiro na manga de confeitar o chantilly branco mesmo, apenas ele hidratadinho, não tinha nenhuma coloração. E esse cachepô, gente, ia ser um cachepô branco e um cachepô um pouquinho, um rosa um pouquinho mais escuro, né? Então primeiro eu comecei com um branquinho. Vocês viram aí que eu deixei a quina imperfeita e também fiz uma espiral na parte de cima, que era pra seguir o modelinho que a cliente tinha solicitado, né? E aí, com isso, eu já vim colocando aí a parte do cachepô. Gente, o cachepô, você vai colocando ele de pouquinho em pouquinho, porque na hora que você vier alisando ele, igual eu tô alisando aí agora, a tendência dele ali, né, é subir, né? Então, se você faz um cachepô ali, uma aplicação de chantilly muito alta, quando você for espatular, ele vai subir ainda mais. Então, vai ficar ali quase na metade do seu bolo. Então, é legal você aplicar só um pouquinho, porque na hora que você espatular, ele vai subir ainda mais. A mesma coisa serve para esse rosinha, tá, gente? Então, se na hora que você vier aplicando, você subir muito a aplicação, quando você vier espatulando, né, alisando esse segundo cachepô, ele pode cobrir o primeiro. Então, sempre coloca só mais ali na partezinha de baixo mesmo. Ah, gente, e outra dica que creio que ser a mais essencial, assim, pra vocês quando for fazer cachepô. Tenta cortar a pontinha do bico o mais fininha possível, tá? O mais pequenininha possível. Porque se você corta uma ponta de bico muito grande, o seu cachepô vai ficar muito grosseiro. Vai sair muito chantilly ali. Então, sempre corta o bico, né, da sua manga de confeitar ali, a pontinha. Ela é pequenininha, o mais fininho que você conseguir, pra não ficar o cachepô muito grosseiro. Essa parte aí, gente, eu já estava finalizando o nosso bolinho ali com as flores, tá? Já tinha colocado o topo na parte da frente e já tava pegando ali as nossas flores pra ir finalizando o bolo, tá? As flores, elas já estavam devidamente higienizadas, tá? Eu sempre, quando eu pego as flores, eu já higienizo, deixo elas ali na água, e aí fica muito mais fácil na hora da gente utilizar, porque elas já estão higienizadas, tá? Eu já higienizei antes com álcool ali, a solução alcoólica da Fab é perfeita pra você higienizar as flores, então já estavam todas higienizadas certinho, tá? E ali, gente, principalmente na parte de cima, tá? Eu acabei não mostrando pra vocês, mas eu sempre coloco um pouquinho de chantilly pra fazer uma barreirinha e eu coloco as flores fincadas nessa barreira de chantilly, tá? E aí fica com essa altura bonita e aí ela fica mais protegidinha, inclusive na parte de baixo também. Coloquei como se fosse uma bolinha de chantilly ali onde eu tô colocando a partezinha verde, né, a folhinha, e aí eu finco dentro. Gente, terminei aqui o bolinho, ó, coloquei as tromélias, ele ficou assim.
Usei esses corantes, pink, rosa seco e o salmão. E coloquei um pouquinho de brilho também, ó, não sei se dá pra vocês verem, ó, refletindo, tá vendo? Esse aqui é o brilho cristal da Fab também, tá? É que o meu acabou, mas esse aqui é o brilho cristal. Ah, gente, pra higienização das flores, eu uso isso aqui, ó. Solução alcoólica também da Fab. Você pode usar essa, que é a maior, ou a menorzinha. Acho que a menorzinha tá dentro da minha caixa. Tá aqui embaixo. Eu tenho uma caixinha aqui com alguns produtinhos da Fab. E aí eu tenho aqui, ó. Essa aqui é álcool etílico mesmo, né? De cereais, álcool etílico. E o maior é a solução, tá? Ó, solução alcoólica. Aí você pode estar usando ele pra você fazer a higienização das suas flores. Coloca na bombinha e borrifa nas flores, higieniza e tá tudo certo pra usar. Ô, gente, uma seguidora tinha falado pra mim, Lê, não pega assim no pratinho, porque ele entorta aqui embaixo e danifica o rodapé do bolo. Essas são as vantagens, gente, de você usar um pratinho de MDF, porque na hora que você for colocar aqui, não vai acontecer de manchar o rodapé do bolo. Porque quando a gente pega e faz assim, ó, o pratinho não entorta, tá vendo? Ó, ele não entorta, então, deixa eu até mostrar pra vocês, ó. Então não danifica o rodapé do bolo, tá vendo? Só coloquei aqui, ó. Do jeito que eu coloquei ele de assim, do jeito que eu coloquei ele ficou. Não danificou o rodapé. Agora, se você for fazer isso que eu fiz de passar o bolo pro pratinho, né, pra embalagem, pro cakeboard. Passar pro cakeboard não, passar pra embalagem dessa forma, fazendo assim, e você usar, por exemplo, esse cakeboard assim, ó, que é de papelão mais molenguinho, ou até mesmo de isopor, pode ter certeza que vai manchar o rodapé do seu bolo, tá? Mas o de MDF, aqui não tem esse problema, não. Aqui é muito mais prático e colocar assim o bolo tá bem firme, né? E também não mancha o rodapé por estar bem presinho e por ter uma qualidade ali no seu cakeboard, que é o de MDF. Gente, eu vou pegar o bolo da minha mãe aqui pra fazer agora. Fazer uma ganache. Vai ser um bolinho de andar. Vou usar a cobertura fracionada mesmo, mas se você quiser usar o próprio chocolate nobre, não tem problema. E aqui a minha mãe gosta bastante de chocolate branco, então vou fazer a blindagem, né, com chocolate branco. Essa quantidade que eu vou colocar aqui, ela dá pra um bolo de 11 centímetros e um de 20, tá? Então, por isso que eu só vou fazer uma receita. Ó, vou derreter 500 gramas de chocolate primeiro. Colocar de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Ô, gente, aqui agora, ó, você tem que colocar 100 gramas de creme de leite em temperatura ambiente. Chocolate branco é mais chatinho de derreter mesmo, tá? Não se desespera. Tem que ter um pouco mais de calma pra trabalhar com ele. Então aqui o meu, ele tava ruinzinho pra eu manusear. Eu coloquei primeiro 50 gramas de creme de leite pra conseguir manusear ele bem e fazer aqui a nossa ganache, ó. Aqui tem só 50 gramas de creme de leite. E aí, ó, deu pra dar uma boa de uma manuseada aqui nele, eu venho e coloco as outras 50 gramas, tá? Que são ao todo aí 100, mas eu coloquei por partes pra ficar mais fácil da gente mexer ele e dele pegar aqui o ponto da ganache, tá bom? Mas assim, gente, fiz esse processo aqui só porque é com chocolate branco, tá? Porque se fosse ao leite, meio amargo ou blend, eu já tinha colocado a 100 gramas de uma vez aqui. Mas a ganache branca fiz por partes aqui pra não ter erro, ó. E ó como ela já tá um pouco mais consistente, né? Ela tá um pouco fluida. Tem que esperar ela descansar um pouquinho aqui pra gente conseguir manusear ela. Mas não muito, porque senão ela endurece muito rápido também. Bom, gente, pra começar o bolinho de andar, eu peguei primeiro o aro de baixo, né? Essa forma, ela tem 20 centímetros, 20 por 10. E aí, esse bolinho, eu tirei ele em cima desse cakeboard. Porém, se vocês forem reparar, o cakeboard estava grudado no banquinho, tá? Pra ficar mais fácil no transporte, mais seguro. Então, eu coloquei o cakeboard em cima do banquinho mesmo. Porque, como ele era um bolo de 2 andares verdadeiro, né? Fica mais seguro na hora do transporte.
O sabor desse bolo era de brigadeiro de maracujá. Vocês encontram essa receitinha lá dentro do meu curso. E, gente, ai, é maravilhosa, eu adoro, porque tem um sabor bem suave do maracujá, né? Não fica aquele brigadeiro tão doce e nem tão azedo. Perfeito, super balanceado. Comecei, então, a aplicar ganache no meu bolo. E, gente, eu comecei aplicando na parte de cima. E depois, eu já tava na minha cabeça assim, eu não posso aplicar ganache na parte de cima. Porque depois, quando eu for passar o cano do bolo de cima, vai forçar. E aí, o que que eu fiz? Coloquei a ganache na parte de cima. E eu nem tinha me tocado. Comecei a espatular o bolo aí, como quem não quer nada, vida que segue e tudo mais. E depois, eu me toquei que eu tinha colocado a blindagem da ganache na parte de cima. Eu falei assim, meu, não tem como deixar, né? Aí depois eu tirei. Vocês vão ver aí que depois eu acabei tirando o chocolate da parte de cima, pelo menos do centro, onde iria passar o caninho de estruturação do guindaste, né? Justamente pra quando a gente fosse virar o caninho, né, a gente colocar um bolo em cima do outro, eu não forçar, né, e aí acabar trincando o bolo e tudo mais. Então depois eu acabei tirando a ganache de cima, mas por sorte ela não tava com uma camada muito grossa da ganache, né, em cima. Ela tava mais fininha, eu sempre dou preferência bastante aí pelas laterais pra ficar uma camadinha mais segura e acabei deixando ela mais fininha em cima. E, gente, pra bolo de andar, essa massinha é uma massinha pão de ló, tá? Ah, Lê, mas dá certo fazer com pão de ló? Se sua pão de ló for bem estruturado, dá certo sim. Tanto que eu estou usando a pão de ló aí, né, igual eu falei pra vocês. E eu sempre gosto de fazer blindagem, independente da situação. A não ser que seja bolo de um andar verdadeiro e um fake de isopor, aí eu não faço. Mas se for os 2 andares verdadeiros, eu faço sim blindagem. E eu aviso isso pro meu cliente e cobro a blindagem à parte, né? Mas eu não faço bolo de andar que seja aí os 2 verdadeiros, sem blindagem. Ah, mas dá certo? Lógico que dá certo, mas eu não gosto de fazer bolo, igual eu tava falando, de andar sem a blindagem. Eu acho que pro cliente, pra ele transportar, a blindagem dá uma mega segurança, porque o bolo fica bem mais firme, bem mais tranquilo do meu cliente transportar. Ainda mais porque eu não faço entregas, né? Então, eu prefiro dar essa comodidade do cliente, ter essa segurança maior na hora do transporte. Fiz a primeira camada de blindagem ali do nosso primeiro bolo e já vim desenformando o nosso segundo bolo, que eu já tinha blindado ele, né? Feito a montar... Blindado não, gente, desculpa. Eu já tinha montado ele no próprio guindaste e no acetato. E aí, aproveitei pra já fazer a blindagem dele também, enquanto a primeira camada da blindagem do outro secava, eu já vim fazendo desse, tá? Então, eu fiz a estruturação dele ali certinho, já gravei um vídeo pra vocês, inclusive, fazendo a montagem desse bolo. A ganache escorreu ali, mas vida que segue, deu pra tirar depois. E eu já fiz o vídeo aqui no canal fazendo a montagem dele. Olhando assim... dá a entender, se vocês forem ver, que o bolo, ele tá meio tortinho pro lado. Mas não tá, o que acontece é que o caninho que eu coloquei da última camada ali, ele ficou meio tortinho, se vocês forem ver. Então, por isso que dá essa sensação que o bolo tá, tipo, torto. Mas depois, aí, mais pra frente do vídeo, eu pego o guindaste na mão ali e mostro pra vocês que o bolo, ele tava reto, tá? Ele não tava tortinho. Realmente foi essa impressão que deu. E a minha mesa também não ajuda muito, porque ela fica meio que em falso, sabe? Então, às vezes, a bailarina fica de um lado bom, que dá a sensação que o bolo tá bem certinho, e aí às vezes, se eu coloco ela em alguma outra parte ali da mesa, já dá a sensação que ela tá mais afundada, porque a mesa, ela tá bem irregular, tá, gente? Inclusive, eu não indico vocês comprarem essa mesa, porque depois de um tempo, ela fica irregular e fica meio que sambando, então não é muito legal. Aí dá essa sensação do bolo, do bolo torto, mas que na verdade é só a sensação ali da mesa mesmo e do caninho que acabou ficando pro lado. Mas o bolo tava retinho, tá? Depois eu mostro pra vocês aí mais pra frente do vídeo. E aí eu fiz a blindagem desse bolinho aí também. O bolo começou a andar ali no meu pratinho, gente. Olha que agonia, e eu não tinha visto. Aí depois eu parei, levantei ele e coloquei no meio certinho. A moto passando, a moto eu acho que já é seguidora aqui do canal também, porque todo vídeo que eu faço tem a moto participando, né, então eu acho que ela já faz parte aqui dos nossos vídeos. O bolo deu uma andadinha ainda mais, ó, mas é só você pegar ali no guindastezinho e já deu tudo certo, é porque ele não tava presinho embaixo, né. Eu tinha colocado só um pouquinho de glucose, mas coisa mínima mesmo. E lembra que eu falei pra vocês que eu tinha tirado a ganache da parte de cima?
Pois bem, gente, voltei o menorzinho lá pra geladeira, né, pra ele dar uma endurecidinha. E aí eu já vim tirando a ganache da parte de cima desse bolo maiorzinho que a gente tinha feito, que não tem necessidade de blindar em cima, e eu acabei blindando. Então, vocês viram aí que eu tirei o excesso da ganache da parte de cima, principalmente ali do meio, né, que era onde ia passar o outro caninho. E aí eu já vim fazendo mais uma camada ali de blindagem na parte da lateral. Não fica grossa, tá, gente? Não fica aquela camada grossa de chocolate que fica até ruim de você cortar. Fica uma camada bem tranquila, independente do chocolate que você tá usando. Seja ele aí o chocolate meio amargo, o blend, ao leite, ou até o branco, a camada de ganache aí acaba não ficando tão grossa. Fica o suficiente pra estar estabilizado o bolo, tá? E aí, como essa parte da ganache, ela já tava um pouquinho mais grossinha agora, mais estável, né? Eu consegui ir aplicando ela aí, ó, com a própria espátula mesmo, que aí era só você ir pegando e ir aplicando no bolo, que ela já não estava escorrendo. Por isso que é importante você deixar descansar um pouco aí a sua ganache. Quanto mais você deixar ela descansar, mais firme ela vai ficando, mais fácil fica aí na hora de você aplicar a blindagem. Fiz a segunda camada de blindagem daquele bolo maior, e aí eu já venho fazendo a segunda desse bolo menorzinho também. Geralmente eu sempre faço umas 2 camadas da blindagem, tá, gente? De 2 a 3. Nesse caso, 2 foi o suficiente aí. Então, enquanto aquela lá secava, eu peguei aí pra fazer essa menorzinha também, sempre focando bastante ali na lateral. No caso, nesse bolinho pequeno não teve problema de eu blindar em cima, tá? Porque o caninho não ia interferir em nada ali na estruturação. É realmente só do bolo de baixo que não é legal você blindar, porque você iria ter que fazer uma pressão a mais no seu bolo. E aí eu venho blindando aí também, né, esse nosso segundo bolinho. Vou aplicando a ganache, depois se necessário eu venho com a espátula de alisar ali, só pra dar um acabamento melhor na parte do chocolate. Ó, gente, peguei o bolinho aí na mão pra vocês verem que ele não tava torto, que realmente foi a posição, tá vendo, ó? Ele tá bem certinho, é só o caninho que tava meio tortinho. Era o cano, não era o bolo. Menos mal, né? Depois, vamos começar agora nesse nosso bolo maior, né? Não tem necessidade, gente, de fazer a pré-camada de chantilly quando você faz ali a blindagem, tá? Não tem tanta necessidade. Porém, eu sempre gosto de fazer, né? Mesmo não tendo ali aquela necessidade absurda, porque o bolo já tá meio blindado, né? Eu sempre gosto de fazer a minha pré-camada, porque é o jeito que eu já tô acostumada, então não fugindo muito ali da minha rotina de trabalho, né? Vim fazendo aí a aplicação também da pré-camada certinho, aplico na lateral e aplico em cima. E aí, enquanto eu faço a pré-camada desse bolinho, é o tempo do meu bolinho menor ali, ele ir secando, né, a blindagem dele que a gente fez com a ganache, pra depois começar a decoração dele também. A sobreposição que eu mais me adaptei aqui no ateliê, na verdade, não foi nem ao guindaste, tá, gente? Foi com a espátula mesmo, mas dessa vez eu decidi dar uma nova chance aí pro guindaste, pra ver como que se iria rolar ou não. Fiz a estruturação com esse caninho mais grosso, porque eu não tinha o pega-balão, mas quero testar aí fazer a estruturação com o pega-balão, né, do guindaste, porque ele é mais fininho, e aí fica mais tranquilo de você trabalhar com ele em si, né. Como eu não tinha, então eu utilizei esse caninho mais grosso mesmo. Esse bolinho de baixo ia ser todo no chantilly branco, então tô ali aplicando meu chantilly. Enquanto isso, já tô batendo mais um pouquinho ali na batedeira atrás de vocês, que vocês estão vendo, enquanto eu vou aplicando. Uma outra coisa que eu me adaptei mais aqui no ateliê também foi em relação a decorar os 2 bolos separados, depois só fazer a sobreposição. Tem gente que gosta de decorar os 2 bolos ali juntos, né? Tipo, decoro de cima, depois eu decoro de baixo. Ele já é estruturado. Eu não gosto muito dessa técnica, eu acho muito trabalhosa, então eu prefiro ali decorar os 2 bolos separados e depois eu só sobreponho um ali no outro. Ali tinha faltado um pouquinho de chantilly, então já peguei o meu chantilly que já tinha batido mais ali atrás e já venho hidratando ele com um pouquinho de creme de leite, tá? Pra dar continuidade aí na aplicação desse bolo de baixo. E, gente, em relação a valores, né? Como cobrar um bolo de andar, agora que você vende por forma ou por quilo mesmo? Eu vou dar o exemplo de vocês com forma porque é a maneira que eu trabalho, né? Então é mais fácil de eu explicar. Então, basicamente, para você cobrar um bolo de andar, você vai cobrar
o tamanho das duas formas, tá? Então, assim, esse bolo é um de 20 centímetros e em cima seria um bolo de 11. Eu vou cobrar o valor do bolo de 20 centímetros e eu vou cobrar o valor do bolo de 11, tá? E aí, com isso, você precisa acrescentar alguns gastos que se fosse um bolo normal, você não teria, né? Porque não tem necessidade. Então, por exemplo, aqui você vai cobrar toda a parte de estruturação do seu bolo. Vai cobrar os caninhos, vai cobrar o isopor, se você usar isopor, mas você precisa aí cobrar essa parte de estruturação do seu cliente, tá? Vai cobrar também a blindagem, a parte. Aqui no ateliê eu só trabalho, igual eu falei pra vocês, com bolo de andar com blindagem. Então, é algo que eu cobro do meu cliente à parte e explico pra ele o porquê é cobrado e mantenho ele sempre informado de tudo, tá? Que é muito essencial. Se você não trabalha com bolo de andar com blindagem, então esse é um ponto que você não precisaria colocar aí, né, em cima do seu produto. Mas aqui eu coloco porque eu trabalho. Então, é basicamente assim que eu cobro o bolo de andar, tá? Eu cobro o valor unitário dos dois bolos, então o bolo de 20 centímetros, que é nesse caso, e o bolo de 11 centímetros, mais toda a estruturação e mais a parte da blindagem. Tem gente que ainda acrescenta uma porcentagem, porque bolo de andar é ainda mais trabalhoso do que bolo normal. Você leva muito tempo para fazer um bolinho ali de andar, bem feitinho, bem certinho. Porém, aqui no ateliê eu não acrescento esse valor a mais, tá, gente? É realmente só esses itens aí que eu mencionei pra vocês. E é assim que geralmente eu cobro o bolinho de andar. Aí, óbvio, né? Se o cliente quer bolo de andar cheio de glitter, bolo de andar todo pintado, com pó de decoração, ou que vai flores, ou que vai topo de bolo, aí isso pode variar de acordo com a decoração que o seu cliente escolher, vai variar aí os adicionais, né? E aí, isso tem em qualquer bolo, seja de andar ou seja unitário. Você vai passar pra ele o valor de acordo com a decoração que ele quiser, né? Por exemplo, esse bolo aí, eu usei as astromélias, né? Que foi o bolinho com as flores. Então, é cobrado o valor à parte das flores. Dependendo da época, eu encontro as astromélias por R$4,50 a haste, né, da florzinha. E dependendo da época, eu encontro ela por R$5. Nesse bolo aí, se eu não me engano, eu usei 4 hastes, tá? Então, assim, isso pode variar de acordo com a época, de acordo com a floricultura que você escolhe, de acordo com a flor, de acordo com a decoração. Pode variar muita coisa aí nesse meio, tá? Enquanto eu explicava pra vocês aí como eu cobro os bolos de andar, vocês viram que eu já alisei o bolinho de baixo, né? E aí, com isso, eu já peguei pra alisar o bolinho de cima. Então, gente, nesse caso aí, eu utilizei o corante pink da Fab, tá? Com um pouquinhozinho do rosa seco, só pra dar esse tonzinho um pouquinho mais pink, mas na verdade não é um pink, é um pink mais fechado. Então eu acabei misturando as duas cores, tá? E aí, enquanto eu decoro esse bolinho de cima, o meu bolo de baixo fica na geladeira. Bolinho, assim, dá um certo mais trabalho de espatular? Dá, gente, até porque tem um cano ali no meio te atrapalhando, né? Mas você aí, com muita paciência, muita calma, você vai ali espatulando ele certinho, tá? Então, tiro ali a parte do meio, de costume, dou uma baixadinha ali, perto do caninho, que tava com bastante excesso de chantilly. Porém, eu não me preocupei muito com esse topo, por quê? Porque vinha as flores em cima, né? Então, assim, ele não precisava estar 100% lisinho, 100% perfeito, justamente porque ia ser coberto pelas flores. E aí, depois que eu aliso em cima, a mesma coisa na lateral, tá? Eu venho alisando ele ali na lateral, até ele ficar bem certinho. Alisei o bolo, agora eu venho fazendo o wave cake com essa espátula menorzinha. Então, primeiro eu passo e tiro um pouquinho do chantilly e depois eu venho fazendo a texturização, tá? O meu pratinho ainda tava sujo, a parte de cima ali, gente, vocês viram que eu tirei aqui só um pouquinho, mas não dei muito detalhe nela ali, até porque era só pra gente finalizar depois ali nas flores. E agora, meu povo, que vem a hora da verdade, entendeu? Eu tirei ali o bolo do cakeboard pra poder posicionar ele. E, gente, vocês não vão entender a situação que aconteceu. Posicionei o bolo ali certinho, momentos de tensão e tudo mais, guindaste deu tudo certo. Gente, só que eu esqueci de aplicar o glitter que eu queria ter aplicado nesse bolinho de cima, nesse bolinho rosa. Então, eu tive que fazer depois uma missão pra conseguir aplicar o glitter, só que sujou um pouquinho o bolo de baixo, mas não foi um problema, porque ficou bem certinho também. E, ó, vocês viram que basicamente é isso, ó, posicionei o bolo em cima, abaixei aí o caninho de estruturação pra que ele conseguisse pegar ali no nosso bolinho de baixo. Tá vendo? Ficou assim, gente, a estruturação com o guindaste bem certinho. E depois que eu coloquei, eu lembrei
gosto do glitter. Mas pensa numa pessoa que ficou com raiva, gente. Porque não tinha mais como eu tirar o bolo dali pra aplicar o glitter, né? Então eu tive que fazer a gambiarra, que vocês vão ver aí depois. Eu não sei nem se eu mostrei, porque eu fiquei tão brava. Gente, nesse momento eu tava aplicando glitter, mas aí eu me irritei e parei de gravar porque eu fiquei muito brava real com esse glitter que eu tinha esquecido. E aí eu acabei finalizando o vídeo. Gente, o bolo já tá aqui na geladeira, ó. Já coloquei aqui, acabei nem mostrando pra vocês finalizando ele, que tava bem corrido aqui. Mas ficou assim, ó, as flores aqui. Ele com brilho aqui e tudo mais, as flores. E aí esse glitter que eu usei foi esse aqui, ó. O rosa seco. Da Fab. Ai, não tá focando, mas esse aqui, ó. Vamos ver se vai agora. Ó, holográfico rosa seco. Que foi esse glitter aqui de cima, ó. Fica a coisa mais linda. Aí ficou assim o bolo. Vou deixar ele agora na geladeira. E aí, enquanto isso, a avó tá pegando aqui os brigadeiros pra enrolar, né? Os docinhos aqui, ela tá pesando o de café com 15 gramas. E depois tem esse aqui de capim pra pesar também. Mas enquanto isso, ela vai pesar esse e eu vou tomar café. Bom, gente, então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Tentei gravar o máximo que eu consigo aqui pra vocês, principalmente devido ao bolinho de andar, né? Só que como a gente tava bem corrida aqui e tudo mais, eu não consigo gravar tudo 100%, mas eu acho que consegui gravar a grande maioria pra vocês, tá bom? Então esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim, o seu comentário, me falando o que você achou desse vídeo, tá bom? Me segue lá no Instagram, que o link tá aqui embaixo na descrição. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.